Olá, eu sou Caroline Silva Zenato e hoje será apresentado o primeiro vídeo avaliativo da disciplina de Embriologia Comparada do curso de Ciências Biológicas da URGS. Nesse primeiro vídeo, serão abordados os principais aspectos relacionados à espermatogênese. A espermatogênese é a gametogênese masculina, ou seja, a produção dos gametas masculinos. Esse processo vai envolver uma série de divisões celulares e modificações dessas células, garantindo que ao final sejam formados os espermatozoides. A espermatogênese vai ocorrer no interior dos testículos, mais precisamente nos túbulos seminíferos, que são os principais constituintes desse testículo, e após serem formados, os espermatozoides serão armazenados no epidídimo. Os testículos são formados ainda durante o desenvolvimento fetal. Então, na 8ª semana de desenvolvimento, o feto já vai apresentar os seus testículos formados. E essa estrutura primária vai ser caracterizada por cordões seminíferos. Esses cordões seminíferos são conjuntos de células estruturais, como as células de Sertoli e as células de Leydig, e também por células germinativas, as chamadas células germinativas primordiais ou gonócitos. E essa estrutura primária do testículo vai ser mantida desde a sua formação, ainda no desenvolvimento fetal, até o momento da puberdade desse menino. Então, somente com o aumento dos hormônios andrógenos no organismo é que o testículo vai retornar ao seu desenvolvimento. Nesse momento, os gonócitos vão dar origem às espermatogônias. E essas espermatogônias vão continuar se multiplicando e se modificando no interior dos testículos, fazendo com que essa estrutura celular seja rearranjada, e a partir desse momento, a estrutura testicular vai ser caracterizada pelos túbulos seminíferos e não mais pelos cordões seminíferos que foram formados lá no feto. E essa produção dos espermatozoides, ela vai estar ocorrendo desde a adolescência do menino até o momento que esse homem for um senhor idoso. Nessa imagem, observamos em corte longitudinal a estrutura interna dos testículos, destacando os túbulos seminíferos, que são os locais de produção dos espermatozoides. Mais algumas imagens, agora em microscopia eletrônica de varredura, se observa o corte transversal dos túbulos seminíferos, mostrando a estrutura interna desse testículo, então os túbulos formados por células germinativas e células estruturais, e também por essa região de tecido intersticial. Todas essas células vão ser abordadas ao longo da apresentação. Mais algumas imagens, agora em microscopia óptica, destacando o arranjo centrípeto dessas células germinativas, sendo que essas células vão estar organizadas na base, aquelas que estão em estágio mais primordial da espermatogênese, e conforme elas forem avançando nesse processo de formação do espermatozoide, elas estarão mais deslocadas para o centro, então no lúmen desses túbulos seminíferos. Dentre as células que vão ser as componentes desses túbulos seminíferos, destaca-se a célula de Sertoli, que é uma célula alongada que está apontada na imagem por essas setas. Então, a célula de Sertoli vai estar presente desde a base do túbulo seminífero até o ápice desse epitélio e apresenta diversas funções dentro da espermatogênese, desde a sustentação e translocação dessas células pelo epitélio seminífero, então garantindo que essas células estejam organizadas dessa forma centrípeta e ao mesmo tempo permitindo o deslocamento dessas células ao longo do epitélio seminífero de acordo com seu estágio de formação do espermatozoide.
As células de Sertoli também serão importantes para a proteção dessas células que estão em formação e em modificações, já que ela cria dois compartimentos distintos através da barreira hematotesticular e garante dessa forma que esses compartimentos tenham características químicas e biológicas individuais. As células de Sertoli também produzirão proteínas relacionadas à regulação desse processo de espermatogênese, assim como formarão o fluido testicular, que vai banhar essas células germinativas durante o processo da espermatogênese, fornecendo proteínas, potássio e sódio para essas células. Também garantirá o suporte energético através da síntese de lactato. E, por fim, as células de Sertoli estarão presentes nos estágios avançados da espermatogênese, fazendo a fagocitose dos corpos residuais, que serão os remanescentes citoplasmáticos daquelas células que se transformarão então no espermatozoide. Outro grupo de células são as células de Leydig, que estarão presentes no tecido intersticial desse testículo. Também aqui na imagem estão apontadas por essas setas, e elas vão ter como função a síntese e secreção dos hormônios andrógenos. As células de Leydig são as principais produtoras desses hormônios, sendo que se destaca a grande síntese de testosterona. As células mioides peritubulares também vão apresentar funções fundamentais na espermatogênese. São essas células achatadas que vão estar revestindo o túbulo seminífero. São apontadas novamente aqui pelas setas no slide. Essas células têm características miofibroblásticas, então elas são capazes de se contrair. E essa capacidade de contração vai estar diretamente relacionada à função dessas células como auxiliares do transporte dos espermatozoides e também do fluido testicular ao longo dos túbulos seminíferos. Por fim, as células germinativas, que estarão arranjadas de forma centrípeta, como eu tinha comentado anteriormente, e aqui na nossa imagem, observando da região inferior em direção à região superior dessa foto de microscopia, observamos as espermatogônias, que são as células primárias nesse processo de espermatogênese, ainda são indiferenciadas, e seguindo o desenvolvimento do espermatozoide, seguem-se o espermatócito primário, espermatócito secundário, as espermátides, e lá na luz do túbulo seminífero, os espermatozoides. Então, essas células germinativas são as células que, de fato, estarão passando pelo processo da espermatogênese, e esse processo vai se iniciar com a espermatogônia. A espermatogônia se prepara para um processo de divisão celular e, nesse momento, ela vai duplicar o seu material genético, dando origem, então, ao espermatócito primário. O espermatócito primário entra em processo de divisão celular e conclui a meiose 1. Então, os cromossomos homólogos dessas células são segregados nesse momento, o que dará origem aos espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários, por sua vez, vão concluir a meiose 2, então as cromátides irmãs são segregadas, e darão origem às espermátides. A partir desse momento, essas células passarão apenas por modificações em sua estrutura e não mais por divisões. Então, a espermátide vai passar por uma série de modificações denominadas de espermiogênese e darão origem ao espermatozoide. A partir de formado, o espermatozoide ainda estará preso ao epitélio seminífero e vai precisar passar pelo processo da espermiação para que seja liberado então na luz desses túbulos. Aqui destacando
os processos de modificações celulares que estarão presentes na espermatogênese. Primeiramente, a espermiogênese, onde a espermátide vai passar por um processo de condensação do DNA, diminuindo seu volume celular. Também será formado nesse momento o acrosoma e o flagelo, e esse excesso citoplasmático vai ser removido através de corpos residuais que serão posteriormente fagocitados pela célula de Sertoli. Então, depois da espermiogênese, o espermatozoide foi formado. E o espermatozoide, para que seja liberado na luz do túbulo seminífero, novamente vai passar por um processo de liberação de corpos residuais. Então, a espermatogênese, ela vai ser regulada através de vias hormonais. Essas secreções vão se iniciar na puberdade, quando o hipotálamo vai estar secretando os hormônios o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio vai agir sobre a hipófise anterior, fazendo com que a hipófise libere as gonadotrofinas FSH e LH. O FSH vai ter ação sobre as células de Sertoli, enquanto o LH sobre as células de Leydig. Essas células de Leydig, estimuladas pelo LH, vão iniciar então a liberação da testosterona, que será direcionada à corrente sanguínea, onde vai levar ao desenvolvimento das características masculinas secundárias e também vai estar ativando, assim como a FSH, as células de Sertoli, fazendo com que a espermatogênese então se inicie. Também ocorrerá nesse momento nas células de Sertoli a síntese proteica de proteínas como a ABP, que vai estar se ligando à testosterona, e também as proteínas ativina e inibina, que terão caráter de feedback positivo e feedback negativo sobre a hipófise, respectivamente. E outra via de feedback negativo que vai ser observada nessa regulação hormonal vai ser a via do estrógeno. Então, na célula de Leydig, a testosterona vai ser convertida em estrógeno pela enzima aromatase, e esse estrógeno vai ter um feedback negativo sobre o eixo hipotálamo-hipófise. Mas vale ressaltar que nem só a via hormonal vai ser um fator decisivo na espermatogênese. Então, fatores extrínsecos aos hormônios terão grande influência sobre esse processo, desde a temperatura dos testículos, se esses testículos passaram por algum trauma físico, se o indivíduo é portador de doenças, de diversas deficiências calóricas ou nutricionais, se ele passou por processos de radioterapia, quimioterapia, se usa hormônios anabolizantes ou corticosteroides, assim como drogas, e até mesmo os poluentes ambientais. Então, todos esses conjuntos de fatores são motivos de alerta que podem estar influenciando a espermatogênese. Então, esses foram os aspectos que eu considerei importante trazer nesse vídeo. E, por fim, agradeço a atenção. Obrigada e até o próximo.